Bom, vamos lá. Então, essa é uma das estratégias que está lá dentro do método-alvo, que é a mentoria completa. A gente vai falar da TechFlow, porque é uma estratégia que é extremamente validada. Quem já conhece a estratégia sabe que ela funciona muito. Acontece o tempo inteiro na frente do gráfico, porque é uma estratégia de fluxo. Então, o tempo inteiro a gente consegue achar oportunidades dentro do gráfico para operar essa estratégia, beleza? Como é que funciona a TechFlow? Primeiro que o nome dela já é bem sugestivo, já diz muita coisa, né? TechFlow, a gente já fala que é uma estratégia de fluxo. Então, para a gente operar uma estratégia de fluxo, vou colocar aqui. Tem até tempo que eu não uso isso aqui, gente. Opa. Então, a gente está falando da TechFlow. Beleza. Que é uma estratégia de fluxo. Beleza? Então, pra gente operar uma estratégia de fluxo, a gente precisa de, primeira coisa, tendência. Tendência. Primeira coisa que a gente precisa para operar fluxo, uma tendência. Se a gente vai operar um fluxo de alta, a gente precisa de uma tendência de alta acontecendo. Mesmo que seja micro tendências, porque como a gente opera muito em M1, a gente fala de micro tendências ali. Então, quando a gente fala da estratégia TechFlow, a gente precisa de, no mínimo ali, um fluxo de 3 velas da mesma cor. Então, se a gente está falando de uma tendência de baixa, a gente precisa de, no mínimo, 3 velas vermelhas. Beleza? Para acontecer a TechFlow. Mas não é tão simples assim. 3 velas vermelhas, então vai acontecer o TechFlow? Depende de onde essas velas estão. Se essa vela estiver numa zona lateralizada, é um pouco arriscado. Agora, se ela estiver numa macro de baixa ali, numa tendência macro de baixa, tem tudo para seguir o fluxo, para a vela respirar e você pegar a TechFlow. Beleza? Então, a gente precisa da tendência. E se a gente precisa de 3 velas para uma tendência de baixa, para uma tendência de alta é a mesma coisa, galera. Primeira coisa, tendência é com. Agora eu fiquei em dúvida. O acento é aqui? Não sei. Vou até deixar sem. Buguei. Tendência de alta. E a gente precisa de o que aqui? Mínimo 3 velas verdes. Primeira coisa, TechFlow, primeira coisa. Se a gente está falando de fluxo, a gente precisa de uma tendência. A gente precisa de fluxo. Fluxo de mesma cor de vela. Fechou. Segunda coisa, a zona que a gente precisa, segunda coisa, que no meio dessa tendência aconteça um respiro. O que é o respiro? É uma vela de cor oposta. Ou seja, dentro de uma tendência de baixa, a gente vai precisar de um respiro de uma vela verde. Dentro de uma tendência de alta, a gente vai precisar de um respiro de uma vela vermelha. Beleza? Pô, mas tá muito simples. Mas aí vai os gatilhos. Não é tão simples assim. Aonde esse preço está respirando? Primeiro, a gente precisa da tendência, mas a gente precisa identificar um alvo para o preço buscar. Porque dependendo da vela de respiro, aonde ela acontecer, ao invés de ser um fluxo, dela seguir um fluxo, ela pode reverter. Pode acontecer uma reversão do preço e ele voltar para dentro da zona, ao invés de seguir o fluxo. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de uma tendência de alta, vamos supor aqui, ó. A gente está falando aqui, né, de velinhas de alta. 3 velinhas ali. Não sou muito bom com isso aqui não, mas vamos embora. A gente precisa que nessa tendência, a gente precisa que nessa tendência, quando a vela respirar aqui, a gente precisa de um alvo aqui em cima. Então, a gente precisa de um alvo aqui em cima. O que é o alvo?
A gente precisa de um alvo aqui em cima, uma resistência, um ponto para o preço chegar. Então, a gente vai acreditar que o quê? Que depois de um fluxo de no mínimo 3 velas, o preço vai respirar de cor oposta e ele vai buscar um alvo maior, que é aqui em cima. Beleza. Por quê? Mas o que vai definir um alvo? Pontos, galera. Você já sabe o que é suporte e resistência. Se você identificou uma resistência em que a TechFlow está indo buscar, aquilo é o alvo, beleza? Então aquilo ali vai ser o alvo. E o que a gente vai acreditar aqui? A gente vai acreditar que a próxima vela vai nascer para buscar o alvo. Para daqui, talvez, ela voltar a cair. Beleza? Tá. Agora, os gatilhos principais que eu gosto de considerar dentro da TechFlow. Primeira coisa é a tendência. Se a gente está buscando aqui uma tendência de alta, tem que ter uma tendência de alta acontecendo. O gráfico não pode estar despencando se você querer pegar uma TechFlow subindo. Beleza? Então, primeira coisa é a tendência. Depois, existe outro gatilho que eu costumo levar em consideração. Eu não gosto quando a vela... Para mim, a vela de respiro... A vela de respiro, que é essa vela, que é a vela de cor oposta, eu gosto que ela não engolfe a vela anterior, igual eu desenhei aqui. Ah, mas como assim não engolfa? Se essa vela aqui tivesse, a finalização dela tivesse terminado abaixo da vela anterior, ou seja, se ela tivesse terminado assim, ó. Ou seja, abaixo aqui, ó, do fechamento da vela anterior, da abertura, na verdade, da vela anterior, nesse caso aqui, ela poderia seguir o fluxo. Porque tem muitas vezes que a TechFlow paga engolfando. Mas eu ficaria um pouco duvidosa na operação. Então, assim, tem gente que assume o risco. Não existe uma regra. Ah, não pode pegar TechFlow engolfando, Jéssica? Pode pegar. Mas pode acontecer de quando ela engolfar, o que acontecer? Ao invés de ela pagar de primeira aqui, igual aconteceu agora, ela pode fazer isso aqui, ó. Mas não vai deixar de ser uma TechFlow. Vamos fazer outro cenário aqui? Ó, pode acontecer isso aqui. A próxima vela engolfar, ou não até. E a próxima vela também ser uma vela vermelha, porque aí também se caracteriza uma TechFlow, só que na segunda vela de respiro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente ia entrar comprado aqui, acreditando que o fluxo ia lá no alvo, do mesmo jeito. Beleza? Outros gatilhos. Quando a vela que respira, que é essa velinha aqui, ela deixa pavio, por exemplo, vou fazer um terceiro cenário. Aqui. Já fiz o cenário sem engolfar, o cenário engolfando, o cenário com 2 velas de respiro. Eu vou fazer um terceiro cenário aqui, ó. Tá lá a tendência de alta. Isso aqui, gente, para a tendência de baixa é a mesma coisa. Só vai mudar a cor, tá? Só vai mudar a cor. Mas para a tendência de baixa é o mesmo rolê. Tá lá, mínimo 3 velinhas de tendência. A gente tem uma macro de alta aqui acontecendo. A gente tem um alvo aqui pro preço buscar. Show. Quando a vela de respiro, ela faz isso aqui, ó. Ela nasce. Ó, veja o meu mouse. Ela nasce. Caramba, peraí. Ela nasce aqui. Aí, o que ela faz? Sobe. O cripto, vocês estão ligados que ele faz isso, né? Fica lá naquela doideira assim, ó. O cripto, ele fica assim, ó. Vermelho, verde, vermelho, verde. Aí ele sobe. No finalzinho, desce. E termina assim, ó.
Quando esse pavio aqui, galera, ele tá a favor da nossa operação, porque o que eu falo sempre em live? O cripto, principalmente, ele gosta muito de buscar ponta de pavio de vela anterior. Então, eu uso o pavio da vela anterior como um gatilho na TechFlow. Quando esse pavio ele tá a favor da nossa operação, por quê? Por que ele tá a favor? Porque ele tá na parte de cima da vela. E o que a gente ia fazer aqui? A gente ia entrar comprado. Nossa senhora, mas não preto. A gente ia entrar comprado aqui, ó. E ele ia lá buscar a ponta do pavio e ia dar nosso gain na TechFlow. Então, ponta de... Quando termina uma vela assim, com um alvo para buscar, eu também acredito muito que a TechFlow vai dar bom. Beleza? Terceiro cenário. Quarto, na verdade. Quando, no meio da nossa tendência, tá lá a tendência acontecendo. Tendência. E aí, no meio da nossa tendência, tem tem uma velinha formada assim, ó. Mais ou menos assim. O nome dessa velinha aqui é... Quando no meio da nossa tendência da TechFlow tem um spin top, eu também confio mais na TechFlow. Por quê? Porque o spin top ele já é uma vela de continuação de fluxo. Quem fez o método alvo sabe que em muitas operações, quando isso aqui acontece, o spin top, a gente já até entra direto na próxima vela. Por quê? O que é o spin top? É uma vela de pavio idênticos dos dois lados. Esse padrão de vela, gente, existem muitos padrões de velas, mas para mim é um monte de asneira, um monte de baboseira que não serve para nada. Mas existem alguns específicos que eu realmente acredito muito por tempo de tela. Pô, eu tenho 6 anos de mercado, já olho pro gráfico, tem muito tempo. Então eu sei o que realmente funciona. Tem um tanto de vela, não sei o que, mulher grávida, estrela do não sei aonde, soldado do não sei quem, que eu não sei nem os nomes, para ser sincero. Mas o que funciona, eu uso, que é o spin top, que é uma vela de continuação de fluxo, e, por exemplo, esse padrão de vela aqui, que é o martelo invertido, e o martelo, tem o martelo e o martelo invertido. O martelo seria se a vela fosse assim. Se a vela fosse assim, seria um martelo. Por quê? Porque parece um martelo. Né? Alguém inventou, nossa, teve uma ideia brilhante de olhar para isso e falar, pô, lembra um martelo, vou colocar o nome disso de martelo. E o martelo invertido é o contrário. Simples assim. Que é isso aqui. Só que esse padrão de vela aqui, se ele se encontrar, vamos crescer essa resistência aqui, se ele se encontrar aqui, ó, esse padrão de vela se encontrar aqui, subiu. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Se ele se encontrar numa região como essa aqui, o que isso aqui pode acontecer? Se ele se encontrar numa região de resistência, já em cima de um alvo, ele pode indicar, ao invés de fluxo, que é o que ele indica para a gente dentro da TechFlow, ele pode indicar uma possível reversão do preço. Então, o preço, a partir desse momento, ele pode voltar para a zona e voltar a cair. Agora, olha o cenário. Aqui ele já estava lá no alvo. Só que, tipo assim, né, galera? Aqui fica uma operação duvidosa. Principalmente mercado de ativos, de paridade de moeda. Eu não entraria. Só que o cripto, ele é um ativo atípico, né? Ele é um ativo que ele
parece até que é aquariano. Ele é anti-padrão. Tô falando isso porque eu sou aquariano e a gente gosta dos negócios meio... Ah, é uma resistência, tem que bater e subir? Não, vou bater. Tem que bater e descer? Não, vou bater e vou subir. Entendeu? Então, assim... Mas, não aconselho. Se acontecer uma tech flow e acontecer uma vela de respiro igual essa daqui, em cima de um alvo já, principalmente esse padrão de vela, que é o martelo, ela pode indicar uma possível reversão de tendência. Ao invés de você pegar comprada aqui, o preço despencar e você tomar um loss até que flow até, sei lá, no segundo respiro ali, no segundo respiro aqui da vela. Eu acho que esses cenários aqui ficou bem didático para vocês entenderem o que é a tech flow. Agora, o que mais a gente pondera dentro do que a gente opera todos os dias? Isso aqui funciona da mesma maneira para uma tendência de baixa, tá, pessoal? Da mesma forma. A diferença é que o gráfico vai estar descendo ao invés de subindo. Beleza? O cenário vai ser isso aqui, né? Se a gente fosse colocar aqui 3 velinhas descendo, aí o cenário vai ser o contrário. Vai ser uma velinha de respiro aqui verde. E a gente entraria na próxima aqui vermelha. Cenário contrário seria a mesma coisa. Eu não vou fazer desenho aqui do cenário contrário porque é a mesma coisa. Só que o inverso. Beleza? Mas quais os outros gatilhos? Falamos aqui então que a gente usa a questão da tendência, muito importante. Se é uma tendência de alta, tira o zoom do gráfico, vê se aquele gráfico está propício para uma tendência, para um fluxo de alta, para você pegar uma tech flow de compra. Vê se tem um alvo lá em cima, uma resistência. Se a gente está falando de uma tendência de alta, a gente precisa... Se a gente está falando de uma tendência de alta, aqui, ó. A gente precisa de um alvo. E o alvo para tendência de alta é uma resistência. Por quê? Tudo que está em cima do preço... Opa, resistência. Opa. Tudo que está em cima do preço. O que é o preço? Gente, o preço é aquela linha. O preço é aquela linha pontilhada lá no gráfico que fica oscilando. É isso que a gente opera, a variação do preço. Aí aqui no finalzinho tem uma tarja com o preço. Preço aqui, ó. Aí tem uma tarja aqui. Preço. Aqui, ó. Preço. Então, tudo que está acima do preço, é uma resistência. Opa. Tudo que está abaixo do preço é um suporte. Então, aqui, numa tendência de alta, de menos 3 velas e um respiro, a gente precisa procurar um alvo que é o quê? Uma resistência anterior àquela operação que a gente está fazendo. Anterior àquele fluxo de que está acontecendo ali naquele momento. E se numa tendência de baixa, a gente tem que procurar o quê? Um suportão ali, que vai ser o alvo da tendência de baixa. Beleza? Show! Quais são, então, Jéssica, os outros gatilhos? Você já falou que a gente tem que levar em consideração a tendência, já falou que a gente tem que procurar um alvo, já falou que quando engolfa, a gente pode entrar se quiser e assumir o risco, ou pode esperar talvez uma segunda vela de respiro para pegar a tech flow. Ah, Jéssica, mas pagou engolfando. Pô, você pagou engolfando, beleza. Você não entrou, mas você não perdeu e nem ganhou. Agora o pior é você entrar e ela der outra vela, você tem que pegar na próxima. Mas aí fica o critério de vocês. Isso aí não tô aqui para ditar a regra. Tá? Tem gente, a Samara, ela pega engolfando, mas ela já tá ligada ali no movimento da vela, ela espera uma esticadinha para pegar bem posicionado. Às vezes a vela até termina com uma segunda vela de respiro, mas ela pega ali bem posicionada e acaba pegando o gain. A vela, é uma vela de compra. Ela espera esticar vermelhão
pega lá embaixo, a vela pode até terminar vermelha ainda, mas paga na retração. Então, esses detalhezinhos vocês vão pegando na prática, beleza? Show! Então, tendência, vela de respiro ali, pavio, show de bola, alvo, isso tudo é gatilho. Outras duas coisas que a gente utiliza. Na verdade, médias, né? Oh, Jesus. Médias móveis. E estocástico. Nem sei se é assim que escreve, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Beleza. Esses dois gatilhos aqui. O que, que a gente quer? Numa tendência de alta, seria interessante que as médias estivessem já... Vou tentar encenar as médias aqui. Que as médias estivessem curvadas já para cima. Beleza? Numa tendência de alta. Numa de baixa. E, mais interessante ainda, que elas estivessem abaixo do preço. Ou seja, já sido rompida ali. Isso também é outro gatilho. Numa tendência de baixa, que as médias já estivessem curvadas para baixo e também acima do preço. Acima do cenário que está acontecendo. Beleza. Gatilho de média é super de boa. Agora, as médias menores, que são as médias menores que a gente utiliza, são... A gente utiliza, na verdade, 4 médias, né? A gente utiliza a média de 200 exponencial, que dá uma macro de tendência para a gente. A gente utiliza a média de 100 exponencial. A gente utiliza a média de 7 exponencial e a média de 21 simples. As médias menores, que são as de 7 e 21, normalmente elas vão ser as médias que vão andar mais próximo do preço. Então, se a sua vela, por exemplo, se a sua... Vamos pegar esse cenário número 1 aqui. Se a próxima vela aqui fosse a nossa entrada e a média tivesse exatamente onde está aqui, o que, que a gente pode fazer e esperar acontecer? Tocar na média, aqui, ó, e pegar a nossa taxa aqui. Por quê? Porque a média, ela puxa o preço e solta ele, galera. A média, ela puxa o preço e solta. Ela tem esse poder, né? Vocês podem perceber que sempre que o preço bate na média, ela tende... Se ele estiver muito perto da média, ela tende a puxar ele para ela. E quando ele toca na média, ela, expulsa o preço. Então, num cenário desse, o que a gente poderia esperar? Como a gente tem 30 segundos para pegar a operação, isso em qualquer time, né? Em 5 também. A gente deixaria a vela tocar na média, porque a média já estava muito próxima do preço. E ali a gente daria o nosso clique e a gente ficaria bem mais posicionado na operação. Então, esse é um gatilho também que a gente utiliza dentro da Techflow, beleza? Segundo gatilho, fora as médias, estocástico. O estocástico é aquele rolezinho lá que a gente vê lá no gráfico, assim. Aí aqui tem os númerozinhos, né? Aqui, 93. E o estocástico nada mais é do que duas médias móveis aqui dentro. É um oscilador, né? Ele nada mais é do que isso. Então fica aqui, duas médiazinhas móveis. Aí vem outra aqui. Junta aqui, entendeu? Vai embora. São duas médiazinhas, fica assim. Quais são os gatilhos que eu gosto de utilizar? Quando o estocástico ele está no meado do canal, o que é um canal? O canal é esse aqui. Né? Esse espaço aqui, né? Esse espaço entre o 90 e o 3 é o canal que eu chamo. Então, quando ele está no meio do canal, curvado para cima e aberto, do jeito que eu desenhei aqui, com um alvo aqui, ó, para ele vir buscar, porque normalmente o estocástico ele faz isso. Ele fica trabalhando dentro desse canal. Então ele sai daqui, eu vou fazer um negocinho preto aqui. Ele sai daqui de baixo. Ops, peraí. Ele sai daqui de baixo.
E o intuito dele é vir buscar a parte de cima. Às vezes ele dá uma rompidinha, mas ele não fica muito tempo aqui. Daí ele já volta querendo vir buscar a parte de baixo e ele fica trabalhando dentro desse canal aqui, ó. Quando ele está chegando aqui nessa parte de cima, a gente já chama de zona saturada. Quando acontece a tech flow e ele já está nessa zona saturada, Jéssica, pode respeitar? Pode, porque tem vezes que o estocástico ele faz exatamente esse desenho que eu acabei de fazer aqui. Ele rompe a zona saturada, trabalha ali em cima e depois ele volta para dentro do canal. Mas ele também pode dali, já vai ser uma operação um pouco mais arriscada, porque ele também dali pode o quê? Querer já voltar para dentro do canal e não seguir o fluxo que você queria de alta. Então isso é um gatilho. Você tem que, ou você assume o risco, porque ele pode romper e trabalhar e dar seu gain ali, ou ele pode simplesmente só fazer isso aqui, ó. Ele pode simplesmente só fazer isso aqui. Fazer outro estocástico aqui. Fazer a continuação dele aqui. Ou ele pode simplesmente fazer só isso aqui, ó. Vamos supor que quando você pegou a tech flow, o estocástico, ele tava... Vamos lá, ele tava vindo aqui... Ele tava vindo aqui, beleza. Aí quando você pegou a tech flow, ele já tava aqui, ó. Já tinha encostado na zona saturada. Ele poderia romper, igual o cenário ali que eu fiz, ou ele poderia simplesmente vir aqui, bater aqui, aí você pegou a tech flow e ele fez isso aqui, voltou para dentro do canal, não rompeu. E aí você tomou um loss. E é isso. Vida que segue, se der outra velhinha de respiro, você sapeca e é nóis. Beleza? Beleza. Mas qual é então o gatilho que eu tenho que considerar para o estocástico? O gatilho perfeito. Média no canal, abertinho, seguindo a direção que você quer. Por exemplo, se for uma tendência de alta, meada do canal. Por que meada do canal? Porque a gente tem a possibilidade dele vir querer buscar aqui a zona de cima. Então, meada do canal é perfeito. Ou, tipo, não chegou ainda na zona saturada, tá próximo, mas ainda não bateu lá. Beleza. Mas meada do canal... é uma operação é um fluxo de alta, meado do canal, abertinho, curvado para cima. Beleza. Esse é o cenário perfeito. Só que, às vezes, o cenário perfeito não acontece, galera. Eu não me importo de tomar um loss, porque o loss, para mim, é algo natural. Agora, se você quer seguir todos os gatilhos, lógico que vai acontecer de você seguir todos os gatilhos, vai demorar um pouco mais de aparecer a oportunidade, mas você vai ter muito mais nível de assertividade. Agora, pô, Jéssica, não, se der uma vela de respiro engolfando, eu vou pegar porque eu estou disposta a, se não pagar na primeira e der a segunda vez, eu pegar novamente. A minha banca segura esse rolê. Perfeito. O estocástico, ele não tá, ele tá na zona saturada ali, mas ele pode romper. Então, eu vou assumir o risco de pegar ele na zona saturada. Se ele romper, eu vou esperar a segunda vela de respiro e pego de novo. Beleza. Sua banca suporta? Beleza. Não tem essa. Eu estou mostrando para vocês o cenário perfeito, mas o cenário perfeito às vezes demora um pouco mais de acontecer. Agora, se você quiser arriscar e tá dentro do teu gerenciamento, beleza. Sem problema. Fechou? É isso. Simples assim. Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida? Não sei se eu posso abrir aqui o Telegram sem... Ai, acho que dá pra... Alguém ficou com alguma dúvida nesse rolê aí da TechFlow? Quer tirar alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Pro cenário da tendência de baixa, galera, é a mesma coisa. A única coisa que difere é que a tendência é de baixa. Mas é o mesmo rolê. Acabei de pegar um agora. Boa, é isso aí. Já fica como? Já sai pegando, né? Já aprende e já aplica. É isso. Bem explicado. Boa, Marcelão. Galera, é isso. A TechFlow é uma estratégia muito simples, muito simples. Muito simples, não tem mistério.
A gente só precisa de um alvo, de um fluxo e confluir ali com os demais gatilhos para dar os demais gatilhos, eles servem para refinar mais a nossa operação. Só. No mais, é uma estratégia muito, muito simples mesmo. Então é isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Na verdade, ninguém perguntou nada, né? Eu acho que ficou bem explicado e a galera entendeu. E é basicamente isso, é só aplicar. Peguem agora a conta demo e comecem a aplicar. Aplique engolfando, aplica com um outro gatilho interessante. Mas esse gatilho é para quem pega de abertura. Na verdade, ele não é um gatilho. É uma coisa que acalma o nosso coração. Agora tá começando a clarear. Boa, Regis. Vamos para cima. Versão top, que aula. Um outro gatilho interessante. O cripto. Isso serve mais para o cripto, tá? Ele é um ativo extremamente volátil. Vocês sabem disso. A gente opera com Techwin. Às vezes a gente passa até raiva com essa volatilidade dele, né? Que ele fica nessa loucura aí. Tô rico, tô pobre. Enfim. Quando a gente entra numa tech flow de abertura, aí eu tô falando num cenário que você não esperou uma esticada, nem nada. Quando a gente entra na tech flow de abertura, pode falar, Ti. Pode mandar aí, que se for dúvida eu já respondo, tá bom? Quando a gente entra de abertura e dá um gap, por exemplo, a gente entrou numa tech flow de alta e deu um gap de baixo, o que é o gap? É a vela nascer abaixo do fechamento da anterior. Um gap de baixo. Aí ele dá um gapzão de baixo aqui, ó. A vela nasce aqui, por exemplo. Ignora essa vela aqui. Vou apagar ela aqui, pera aí, pra vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo, né? O que eu consigo? Ó, apagar ela aqui. Vamos supor que já tá acontecendo essa tech flow aqui. E aí a vela que nasceu... Ah, beleza. Fechou, Tia. Daqui a pouco a gente se fala, então. Vamos lá. A vela nasceu, deu um respiro lá, né? Vamos colocar o cenário perfeitinho aqui, que é o respiro. O respiro sem engolfar aqui, ó. Vou deixar assim. Beleza. Aí o que aconteceu? A vela que vocês pegaram de abertura. Pum, porque gente, vocês me acompanham aí, às vezes vocês até pegam loss, vocês pegam alguém, eu pego loss, ou eu pego um loss na minha primeira taxa, porque eu sempre entro de abertura. Tem gente que entra 2, 3 segundos antes na operação. Isso é bom e às vezes é ruim também. É aquilo, tudo tem prós e contras. Às vezes é bom, porque se a operação nascer e for embora, você já está na operação. É ruim, porque também se ela der uma dobra muito grande, você fica mal posicionado. Então, tem que assumir o risco, galera. Não tem o que fazer, beleza? Mas aí, vamos supor aqui, aconteceu esse fluxo aqui de alta. E a vela respirou. Show. E aí aconteceu o gap. O que é o gap? O gap, O gap é quando a vela... Vou pegar aqui a cor. A vela, ela nasce abaixo do fechamento da anterior. Ou seja, o certo é que essa vela, ela nascesse pareadinha aqui com essa vela aqui, ó. Porque a vela anterior fechou nesse ponto. Então, essa vela tem que nascer aqui. E o que acontece às vezes? Dá um gap. A vela nasce aqui embaixo. Ou nasce aqui em cima já. Dá um gapzão de alta. E o cripto DX, ele é um ativo tão pilantra que ele normalmente faz o contrário no gap. Às vezes ele segue o gap, tá, pessoal? Isso não é sempre, mas 80% das vezes ele não segue o gap. O que já normalmente numa paridade de moeda vai seguir. Se você for operar o EURUSD, enfim, qualquer paridade de moeda e der um gap, e você tiver comprado, deu um gap de alta, você já pode começar a respirar um pouquinho, porque normalmente paridade de moeda segue o gap, né? Você vai estar ali a favor do gap. O cripto, normalmente, ele faz o movimento contrário. Então, quando você vai pegar uma operação de fluxo aqui, uma tech flow, e dá um gap de baixa, a vela nasce aqui embaixo, eu já começo a respirar um pouco mais tranquila, porque o cripto, ele faz o quê? Ele faz um movimento contrário no gap. Numa paridade de moeda, essa vela iria descer e iria seguir o fluxo no gap de baixo. Mas como é o cripto, ele é um ativo
uma criptomoeda e muito volátil, ela costuma fazer o contrário. Então, quando ele dá o gap de baixo, você tá numa operação de compra na tech flow de alta, e ele dá o gap de baixo, eu já fico mais tranquila, porque é muito provável que essa vela termine verdinha e dê o gain aí pra gente no tech flow. Isso tanto para tech flow, se ele tivesse dado um gap de alta e você tá ali numa operação vendido, né? Mesma coisa. Teria muita possibilidade da próxima vela, que seria a vela tech flow, ser uma vela vermelha ali, numa tendência de baixa, num fluxo de baixa. Beleza? Eu acho que é basicamente isso, galera. Agora é só aplicar. Vai pra frente do gráfico, coloca na conta demo. Isso acontece toda hora na frente do gráfico. Até enjoa. Às vezes teve um dia que a Samara jogou um placar lá no grupo, que ela ficou operando o dia inteiro, de 30x2, de tanta tech flow que dá. É o tempo inteiro. Tech flow é fluxo. Então, como é a partir de 3 velas sequenciais, isso dá o tempo todo na frente do gráfico. Por isso que é uma estratégia muito interessante, porque você consegue fazer poucas operações ali, já bater sua meta e já sair fora. Você não precisa ficar muito tempo exposto na frente do gráfico, você não precisa ficar... O que também eu uso como gatilho? Quando eu vou operar tech flow, eu abro o gráfico em M1, tiro o zoom e eu faço isso aqui, ó. Vai, gente. Ah, tava branco, né? Aí não vai aparecer nunca. Faço isso aqui, ó. Eu faço uma catalogação rápida do que a tech flow está fazendo. Eu tiro o zoom e olho as últimas tech flows que aconteceram ali naquele período do gráfico ali. Se está pagando engolfando, se está pagando com gap, se está pagando com uma ou duas velas de respiro. Então, essa catalogação rápida ela é muito importante para a gente entender como que o gráfico está se comportando naquele cenário da tech flow. Entendeu? Então, assim, isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante, fazer essa catalogação rápida. Tira o zoom, joga o gráfico de 1 minuto e dá uma olhada como que o gráfico está se comportando diante disso, diante dessa estratégia. Porque também tem hora, pessoal, que o gráfico ele está cagando para tech flow. E ele não respeita nem por reza. E aí é o momento de você operar tech flow? Não. Pegou 2, 3 loss, volta em outro momento. Porque você tá vendo, o gráfico tá te falando, cara, não tá respeitando, sai fora. Aí você vai continuar ali até quebrar sua banca? Aí não vai adiantar nada. Se vocês não tiverem esse discernimento de saber a hora de sair da frente do gráfico, é complicado. Beleza? No mais, é isso. Acho que eu não tenho mais nada pra falar de tech flow com vocês. Fechou? Jéssica. Oi. Ele funciona também nos outros ativos ou só no cripto? Muito, cara. Nos outros ativos funciona até mais. Mercado aberto, isso aqui é uma loucura. Mercado de paridade. Pode ir sem dó. Só que no mercado aberto é muito... No mercado aberto, até engolfando, ele é mais assertivo. O cripto, como ele tem essas particularidades, a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Mas no mercado aberto, perfeito. O Regis, faz um teste. Coloca paridades aí amanhã, coloca na demo e começa a pegar. E funciona muito em M5 também. Outros times. Tech flow é uma estratégia sensacional. Beleza? Show! Valeu. Então, ninguém tem mais dúvidas, né? Fechamos por aqui. Vou pausar essa aula. Agora aqui. Finalizar. Então é isso. Essa é a estratégia Tech Flow. Operem na demo. Apliquem. Qualquer dúvida, manda aí no grupo. Eu estou aí para ajudar vocês. E é isso. Vamos para cima. Beleza?